Então, pessoal, bom dia a todos. Esse é o nosso grupo Sementes do Futuro sobre inovação. E nós convidamos o Lucas para fazer parte aí dessa manhã, falar um pouquinho para nós sobre inovação. Levando em consideração que temos uma política sobre inovação na empresa, e a Copagria incentiva a inovação por meio de suas relações, promovendo o desenvolvimento proativo e criativo que gera valor aos seus negócios. Então, esse é o nosso texto principal a respeito do item sobre inovação do nosso trabalho. E aí eu convido o Lucas, então, para falar um pouquinho sobre a visão, sobre como os funcionários podem auxiliar no desenvolvimento e como eu posso inovar sem ser mais do mesmo, levando em consideração o ambiente corporativo ou o papel do líder frente a esses novos desafios. Olá, né? Não sei se falar um bom dia, boa tarde, mas olá. Primeiramente, obrigado ao grupo pelo convite para falar sobre a questão da inovação. E quando a Copagri começou em desenvolver esse valor como inovação, a gente estava num momento que nós queríamos criar coisas disruptivas dentro da cooperativa. Mas com a formação que foi feita, com os valores que foram pesquisados, ou melhor dizendo, não com os valores pesquisados, mas sobre as pesquisas realizadas e sobre os programas de formação, a gente descobriu que inovação não precisa ser algo disruptivo, né? Ela pode ser uma melhoria de processo, de produto, e sim criar coisas novas. Então, quando foi pensado sobre inovação e essa questão do relacionamento assertivo, é para que a gente possa fornecer produtos que atendam à necessidade das pessoas com quem a gente se relaciona, com os clientes, com os trabalhadores, com a comunidade e com as instituições com quem a gente tem um relacionamento, sejam as escolas ou fornecedores de produtos e serviços. Então, pensar numa condição de relacionamento assertivo e inovação nos conduziu, em 2 ou 3 anos atrás, talvez um pouco mais, até mesmo desenvolver um programa de melhoria contínua dentro da cooperativa, que foi a instalação de programas como Yellow Belt, Green Belt e esse ano Black Belt, que são os programas de melhoria contínua. Então, a inovação, ela não precisa ser algo como a gente vê comumente por aí, que é criar algo novo, mas a melhoria de processos. E como que a Copagril incentiva esse processo de inovação? Quando nós startamos o Valor Inovação, quando a gente fez a revisão dos nossos processos, isso foi em 2020, 2021, o Copagril criou uma área de inovação. E essa área de inovação, ela possibilitou algumas formas para a participação do trabalhador contribuir com a melhoria da cooperativa. E nisso foi criado o Inova Copagril, que é o setor que a gente, o programa que a gente criou para que o trabalhador pudesse participar. Então, antigamente era ainda a ideia escrita, né, quando logo que começou a ideia vinha escrita, e depois foi uma melhoria de um processo dentro do sistema Altix, que é o sistema de chamados, e o trabalhador ele pode então acessar a ferramenta do Inova Copagril lá no Altix e contribuir com suas sugestões e ideias. Ele coloca, preenche um formulário e esse formulário vai para a área de inovação, que avalia a ideia e dá um retorno dessa ideia para o envolvido. Então, todo ano tem alguns ciclos que a área de inovação fomenta e as ideias vêm nesse sentido. No primeiro ano, primeiro, segundo ano, nós tivemos algo em torno de 500 ideias assim, que foram advindas do programa do Inova Copagril. Então, é gente pra caramba. Na época a gente já tinha 1.500 trabalhadores, então corresponde a quase 33%, né? Aproximadamente, de gente participando. E algumas pessoas, na época, deram mais que uma ideia. Então, contribuíram com o crescimento da cooperativa. E eu entendo que quando a gente fala dessa questão da proatividade na inovação, todos nós temos alguma oportunidade de melhorar dentro do nosso sistema. Porque a gente está envolvido diretamente ou indiretamente com o processo. Então, não precisamos criar algo do zero, mas criar algo que seja vantajoso para nos auxiliar a executar a nossa atividade. Quando pensamos em inovação, nesse viés de processos e produtos, ela colabora, né, a inovação colabora para que a gente possa, na realidade, beneficiar a maior quantidade de pessoas possíveis com uma melhoria de um determinado processo. Então, inovar sem ser mais do mesmo, ela direciona para que a gente possa beneficiar essas pessoas que estão envolvidas nisso, né? A época, eu me recordo que a gente fez uma visita muito simples em uma empresa aqui da região
E para eles a inovação era um processo de melhoria contínua, que é isso também. E eles fizeram a implantação de um calibrador de pneu no bicicletário, porque eles tinham 5.000 funcionários e pelo menos uns 2.000 funcionários ou 3.000 vinham de bicicleta. Então, abrangeu a um número significativo de pessoas esse processo. É uma ideia simples que atinge uma grande quantidade de pessoas. E nesse sentido, acho que é importante a gente refletir dentro da nossa empresa o que é que eu faço de melhoria que pode ser pequena que impacta uma grande quantidade de pessoas, né? Sem a gente perder a essência do negócio e sem ter, às vezes, um alto investimento. Ah, antes eu comentei sobre a questão dos programas de Greenbelt e Yellow Belt. São investimentos relativamente baixos, porque a gente tem a ajuda do Sescope para fazer esses treinamentos, mas o que é trabalhado dentro desses programas, as melhorias, elas são melhorias que se pagam não, que pagam o treinamento pelo menos umas 5, 6 ou às vezes 15 vezes, de tão expressivas que elas acabam sendo. Um dos projetos, eu me recordo, que era na indústria de aviação, tem aquelas tubulações que são em curva, que leva o vapor da caldeira para o processo produtivo. E, há um tempo atrás, a Copavel ela tinha muitas curvas. Quando a gente tem muita curva no processo, a caldeira acaba perdendo eficiência de vapor. Então, um dos projetos que aconteceu foi retirar o máximo de curva possível para aumentar a eficácia, eficiência do processo de produção de vapor da ração. Então, eram coisas simples que foram surgindo e quem conduziu isso não foi uma consultoria externa, foi os próprios trabalhadores que fizeram esse processo dentro da cooperativa. Tem um autor do Gestão de Pessoas, ele é um livro chamado Gestão e Gestão de Pessoas, e dentro desse livro ele fala que nós, enquanto empresa, pagamos muito caro para ouvir de um terceiro aquilo que está dentro da nossa organização. E é isso mesmo. Se a organização ela começa a dar voz para os seus trabalhadores, a gente consegue perceber que o processo de melhoria não precisa vir de fora. Ele está dentro da organização. Uma assessoria ou consultoria deveria vir para que a gente pudesse é, conduzir, eu acho que essa é a palavra correta, para apoiar como implementar essa mudança de uma forma melhor. Mas nada ou ninguém melhor para implementar melhorias do que quem já está no processo. Eventualmente, eu entendo que uma assessoria ou consultoria, quando a gente está muito focado no processo, ela soma com nossa aquisição de conhecimento quando a gente já está muito limitado. Então, trazer gente de fora para oxigenar é muito legal, mas o processo de inovação, ele geralmente ele acontece dentro da própria organização com a finalidade de melhorar o nosso processo. E quando pensamos em qual que é o papel da liderança, né? Eu entendo que o papel da liderança nesse meio de inovação ele está muito relacionado a incentivar as pessoas a participarem. Nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade de sermos ativos e proativos. Nós queremos pertencer a um grupo, seja esse grupo qual for. Então, a liderança, entendo que ela tem que se conectar com cada um de nós, com o Jefferson, com o Márcio, com a Cris, comigo, e tentar falar assim, Cris, como que você pode melhorar o seu processo lá na gestão da qualidade? Né? Fazer com que a pessoa se sinta importante e relevante para a contribuição do processo de melhoria contínua. Então, despertar e se conectar com o indivíduo, ele é super importante para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias em um processo de inovação. Não é tarefa fácil, porque às vezes as lideranças elas estão envolvidas em processos ou resolução, às vezes, muito de conflito e acabam deixando um pouco a equipe de lado. Mas o papel do líder, para que a inovação aconteça, é necessário. É ele quem vai dar voz e vez a quem está dentro da estrutura, né? Quando a gente pensa numa estrutura piramidal, entre diretoria, gerente, analista, auxiliar, quem faz essa mediação e dá voz e vez para quem está na base da pirâmide é a liderança. É a média liderança ou a alta liderança. Então, se conectar com as pessoas é fundamental para que elas consigam perceber o quanto elas podem contribuir para aquele sistema e gerar melhorias de resultado e processos. Então, é uma percepção que eu tenho em relação quando a gente pensa na inovação. E é disruptivo pensar na inovação como melhoria de processos, produtos, não só como uma criação de ideias. Então, é isso. Eu acho que dentro desse processo de inovação, o que a Copamil precisa de nós
é que a gente consiga identificar as oportunidades de melhoria em processos ou novos negócios, mas que sejam coisas ágeis, né? Que a gente não precisa, às vezes, querer reinventar a roda, onde existe uma oportunidade já muito latente e a gente só precisa ir lapidando e estudando gradativamente o resultado desse processo que surge de uma forma muito natural. Exatamente. E Lucas, você gostaria de deixar uma mensagem aí sobre. Você já deixou uma mensagem excelente a respeito do último que você falou. Você gostaria de deixar uma mensagem impactante para o grupo Semestre Eu, Futuro? eu acho que, assim, não chega a ser uma mensagem direta em relação à inovação, mas é uma mensagem para cada um que, que faz parte do programa. Isso eu me incluo também, porque enquanto gestão de pessoas a gente está envolvido nesse processo. Eventualmente nós trazemos como demanda algo que eu não participo, eu não estou envolvido, eu não sei o que está acontecendo. Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês acho que é o seguinte: vou parafrasear o Cortella, mas tem outros autores que falam isso, que é qual a diferença que a gente faz no mundo, né? Qual que é o movimento que eu estou fazendo para estar incluído nesse processo de transformação e não só organizacional, mas social, porque a gente está envolto em uma comunidade, acima de tudo, que está evoluindo significativamente em relação às suas relações com a sociedade e com a utilização de tecnologias. Aonde que eu quero estar? Aonde que eu me vejo participando desse movimento? Assim, eu entendo que nós temos que fazer um movimento de proatividade para participar desse movimento de mudança e não ficar esperando com que a mudança venha até nós. Nesse sentido, gente, eu acho que, resumidamente, o que eu faço todo dia que me deixa feliz e faz com que eu tenha um sentimento de pertencimento a esse grupo que eu estou participando. Ser a mudança é ter a iniciativa de querer fazer diferente. E o que dentro da nossa rotina a gente está fazendo de diferente para contribuir com o local, com a sociedade, com o grupo, com a família que eu estou envolvido. Eu acho que a grande mensagem é essa: a gente tem que buscar fazer a diferença todo dia e ser um pouquinho melhor do que a gente foi no dia de ontem. Se a gente conseguir fazer esses pequenos movimentos no dia a dia, a gente já fala de inovação, mas a gente também fala de uma característica de comportamental, de autoconhecimento, né? A gente olhar para trás e saber o que a gente fez de bom ou de ruim e se propor a mudar significativamente um pouquinho a cada dia, a gente já está fazendo dois movimentos de autoconhecimento e de inovação. Acho que é isso. E um abraço a todos.